Boa noite, me chamo Daiane Lacerda, sou aluna do curso de Direito, nono período. Irei falar um pouco aqui da matéria de Direito Econômico, e cujo tema que eu vou falar é a importância da análise econômica do direito para o direito econômico no Brasil. A análise econômica do direito visa maximizar riquezas, alocando os recursos de forma mais eficiente possível e procura prever o impacto do direito na economia. Antes de mergulhar na análise econômica do direito, é necessário pontuar o que significa economia. A economia, como definida por Lionel Robbins, é a ciência do estudo do comportamento humano como a relação entre fins e meios escassos com usos alternativos. É claro que a relação entre direito e economia muitas vezes não é bem compreendida ou mesmo aceita por alguns. De certo, colabora para isso o fato do direito ter como objetivos de análise institutos como justiça e equidade, ao passo que a economia volta seus olhos para questões como o comportamento humano, a eficiência e a alocação de recursos. Outro obstáculo ao aprofundamento da ligação entre as duas ciências procede da impressão de que a economia se liga somente a considerações financeiras e riqueza material. Esta barreira pode ser removida a partir do instante em que percebemos que, no fim de tudo, os impasses solucionados pelo direito, na maior parte das vezes, acabam numa solução usualmente financeira. Exemplos seriam indenização, multa. A realidade é que direito e economia giram em torno de dois problemas de total importância: escassez de recursos e conflitos de interesses, consequentes desta restrita quantidade de bens de interesse do ser humano, em face da infinidade de carências humanas. Diante deste paradoxo, necessidades infinitas e recursos escassos, os apoiadores da análise econômica do direito encontram um terreno fértil para ampliar sua teoria, que defende a adoção do raciocínio econômico no direito, a fim de verificar as leis e outros institutos jurídicos, como a decisão judicial e seus impactos. Um dos focos da EAD é a relevância da eficiência para a definição da distribuição equitativa de recursos, seja oriundo da lei ou decorrente de decisões judiciais. Em tempos de crise, é necessário que o direito e a economia andem de mãos dadas para evitar que a mera aplicação de textos legais, mesmo em interpretações liberais, muitas vezes muito amplas, impacte negativamente o funcionamento das nossas instituições. Vamos pontuar aqui o que é a análise econômica de direito. A análise econômica do direito é uma metodologia de investigação jurídica pós-positivista, ou seja, procura fontes do direito para além das normas jurídicas escritas. Da mesma maneira como o realismo jurídico reconhece a força do direito nas decisões dos tribunais, e como a antropologia jurídica, a localização dos ritos e processos de cada civilização. A análise econômica do direito também se fundamenta na interdisciplinaridade para a compreensão expansiva do fenômeno jurídico, nesse contexto, através das ciências econômicas. As origens dessa teoria podem ser encontradas na obra de Ronald e várias obras aqui a gente pode
encontrar. Dessa forma, fica explícito porque o DDEA pode ser identificado como um método de pesquisa em uma escola de pensamento. Desse modo, fica explícito porque ser viável detectar a AED tanto como uma metodologia de investigação, quanto como uma escola de pensamento. Como anteriormente dito, a análise econômica do direito emprega-se de instrumentos da economia para assimilar e examinar as previsões normativas, escassez, eficiência econômica, custos de transação, externalidades e racionalidade econômica são noções essenciais para tal compreensão. Contribuições garantidas pela análise econômica. Vamos falar um pouco das contribuições garantidas pela análise econômica. No cenário odierno de escassez de recursos, o direito e a economia preservam uma relação intrínseca numa concepção de gerenciamento e da procura de soluções para as adversidades enfrentadas pela coletividade consequentes dessa escassez. A análise econômica do direito foca seus estudos no comportamento dos atores do mercado e de como o direito pode orientar para a utilização mais eficiente dos recursos escassos da sociedade, como a formação de estímulos que influenciam as pessoas a se portarem de modo mais proveitoso ou mais justo, e em relação ao tributo, compreendendo a tributação como fato jurídico, econômico, social, que traz um gasto para o contribuinte.